Isso não é uma história para entreter. É um aviso. Existem lendas que não sobrevivem por séculos por acaso. Elas não são como contos de fadas que se perdem no tempo. Elas sobrevivem porque continuam funcionando. Elas se alimentam da curiosidade humana e da nossa incapacidade de deixar o desconhecido em paz. A regra do espelho às 3 da manhã é uma dessas lendas fundamentais. Você não vai encontrar uma origem exata para ela. Não há um autor, não há um livro sagrado. Ela simplesmente está lá. Ela aparece em fóruns antigos que hoje só existem no Web Archive, em relatos anônimos de pessoas que nunca mais postaram nada, em mensagens apagadas segundos depois de serem enviadas. Sempre com pessoas diferentes, em países diferentes, mas descrevendo, com uma precisão aterradora, exatamente a mesma coisa. Um espelho, um horário específico e uma regra que nunca, sob hipótese alguma, deveria ser quebrada. 3 da manhã não é apenas tarde da noite. É o ápice do que os antigos chamavam de hora morta ou hora de vigília. É o momento em que a frequência do mundo cai. Quase todo mundo está mergulhado no sono REM. E o silêncio não é apenas ausência de som. É uma pressão física. Segundo muitas culturas, é quando os limites entre o que é sólido e o que é reflexo ficam mais finos, quase transparentes. Antes de eu te entregar o método, deixa um like agora. Não é por engajamento. É porque, segundo quem já estudou essa regra a fundo, o espelho não gosta de ser observado por quem se esconde. Deixar um sinal de que você esteve aqui é uma forma de proteção. Um rastro de que você ainda pertence a este lado. A regra do espelho é enganosamente simples no papel, e é exatamente aí que mora o perigo. A simplicidade desarma o seu instinto de sobrevivência. Primeiro, o isolamento precisa ser absoluto. Não é apenas estar sozinho. Você precisa ser a única consciência ativa naquele espaço. Se houver um cachorro dormindo na sala, o ritual não funciona. Ou pior, o animal pode reagir a algo que você ainda não consegue ver. Não pode haver ruído artificial. Desligue o roteador se puder. O zumbido da eletricidade interfere na percepção. A casa precisa estar em um silêncio tão profundo que você consiga ouvir o som da sua própria pulsação nos ouvidos. Às 3 da manhã em ponto, use um relógio analógico se puder, para evitar as distrações do celular. Você deve se posicionar diante de um espelho grande. Ele precisa refletir seu torso e seu rosto inteiros. A escuridão deve ser total, exceto por uma única vela. A posição da vela é crucial. Ela não deve iluminar seu rosto diretamente. Coloque-a atrás de você, ou levemente de lado, para que seu reflexo seja uma silhueta de sombras, onde apenas seus olhos capturem o brilho da chama. Você verá a si mesmo como um estranho emergindo da escuridão. Nesse estágio, o medo vai tentar te fazer rir. É uma reação nervosa do cérebro tentando desviar da atenção. Não ria. Não fale. Não toque no vidro. O vidro frio é a única barreira entre você e o outro. Quando o ponteiro marcar 3, olhe diretamente nos seus próprios olhos e sussurre, como se contasse um segredo. Mostre-me o que eu não vejo. Depois de dizer as palavras, a prova de resistência começa. A regra exige que você não pisque. É claro, seu corpo vai lutar contra isso. Seus olhos vão arder. Mas quem passou por isso diz que, após os primeiros minutos, a necessidade de piscar desaparece. É como se seus olhos se tornassem parte do espelho. No início, nada acontece. E é aqui que a maioria das pessoas desiste. Elas acham que é bobagem de internet.
Mas o ritual não tem pressa. Ele espera você baixar a guarda. A primeira mudança é atmosférica. O ar ao seu redor começa a esfriar. Mas não é um frio de vento. É um frio que vem de dentro dos seus pulmões. A chama da vela, que estava estática, começa a dançar freneticamente, mesmo que todas as janelas estejam fechadas. Você pode sentir um aperto no peito, uma tontura leve, como se o chão estivesse se inclinando. E então, o primeiro sinal real se manifesta. O reflexo se atrasa. Imagine se movendo milímetros para o lado, e o seu reflexo demorar uma fração de segundo a te acompanhar. É algo minúsculo, quase imperceptível. Você vai tentar convencer a si mesma de que é cansaço. Mas então você verá. O seu reflexo vai piscar. E você não. Nesse momento, o pânico vai disparar. Seu coração vai martelar contra as costelas. Mas a regra é absoluta. Não quebre o contato visual. Se você desviar o olhar agora, o que quer que esteja do outro lado saberá que você está vulnerável. A partir desse milésimo de segundo, o reflexo não está mais te imitando. Ele está te estudando. Com o tempo, a imagem no espelho começa a se degradar. O rosto que você vê começa a aparecer errado. Algumas pessoas relatam que o reflexo começa a sorrir. Um sorriso largo demais, que mostra dentes que você não reconhece como seus. Outros dizem que a pele do reflexo começa a rachar, como porcelana velha, revelando uma escuridão absoluta por baixo. Há relatos de feridas aparecendo no rosto do reflexo em tempo real. Cicatrizes que você nunca teve. Marcas de mãos no pescoço. Olheiras tão profundas que parecem buracos negros. O espelho está mostrando versões de você que sofreram em realidades que você nunca conheceu. E então, vêm os sussurros. Não espere ouvir vozes com seus ouvidos. A voz vem de dentro da base do seu crânio. São nomes de pessoas que você esqueceu. Frases que você disse em segredo. Lembranças traumáticas da infância que você enterrou propositalmente. O espelho não cria essas coisas. Ele as extrai de você e as projeta na superfície de vidro. Ele está desnudando a sua alma. Se você chegou até aqui no relato e sente um calafrio na nuca, inscreve-se no canal agora. Porque o que eu vou te contar agora é o ponto onde os sobreviventes param de falar. É o ponto de não retorno. Chega um momento em que a imitação acaba completamente. O seu reflexo para. Ele fica imóvel, como uma estátua de carne, enquanto você ainda está tremendo de medo. Existem apenas dois caminhos nesse instante final. No primeiro, o reflexo inclina a cabeça para o lado, com uma curiosidade predatória, como se estivesse decidindo o que fazer com você. No segundo caminho, o caminho que nenhum relato conseguiu descrever por completo, o reflexo dá um passo para a frente. Ele cresce dentro do espelho. O vidro parece vibrar sob a pressão desse movimento. Se o seu reflexo der esse passo, você tem menos de 3 segundos. Não importa o quão paralisado você esteja pelo terror. Você precisa apagar a vela. Sopre com toda a sua força. Use os dedos se for preciso. Mas corte a luz. Apagar a vela corta o vínculo. O espelho volta a ser apenas um pedaço de vidro revestido de prata. Quem exista, quem tente observar só mais um segundo por curiosidade, simplesmente desaparece da nossa realidade. Seus quartos são encontrados vazios na manhã seguinte, com a vela derretida até o fim e o espelho rachado de dentro para fora. A teoria mais aceita entre os estudiosos do oculto é que o espelho não é um portal para fantasmas. Ele é uma janela para o seu eu, que nunca atravessou para o lado da luz. E às 3 da manhã, quando as leis da física relaxam,
Essa versão tenta realizar a única troca que importa: a sua vida pela dela. Então, fica o aviso final. Se algum dia, por tédio ou coragem, você estiver diante de um espelho às 3 da manhã e notar que seu reflexo demorou 1 milésimo de segundo para sorrir de volta, não tente entender. Não tente filmar. Não tente conversar. Apenas apague a vela e reze para que a escuridão seja o suficiente para te esconder.